Shalom, meus irmãos, que a paz da terra seja contigo mais uma vez. Eu estou com um estudo na minha mão aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. É sobre a questão dos filhos de Elohim que coabitaram com as filhas dos homens. Eram realmente anjos? Será que eram anjos? Bom, eu já vi vários comentários de vários cristãos dizendo que não eram anjos, que eram heróis daquela época, né? Mas vamos ver o que a Santíssima Torá tem para nos dizer. Mas antes vamos fazer nossas preces, né, ao Eterno. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Yat. Waita et Shema Eloak, Afka, Lebabak, Afka, Navshat, Afka Meldak. Wayodebaya Elel Shano Kian Sabak, Ayon Lebabak, Shanitima Lebanek. Udabir Tabim Avshibitak Babetek, Avliktak Badarek, Bashkabak, Kyakumak, Kashatima Taliadek. O Ayotata Fortes Benek, o Katatima Mazuzot, Beto Avsharek. Caso você queira saber, essa prece que eu fiz, essa bênção que eu lancei, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso do 4 ao 9. Viu? É o chamado Israel, é o ouve Israel. Então vamos lá. Será que aqueles anjos que lá em Gênesis 6, né, eles eram heróis humanos? Ou será que eram os anjos? Então, apenas o seguinte: os filhos de Elohim que coabitaram com os filhos dos homens eram realmente anjos? Será que a versão samaritana, o estudo baseado dentro dos ensinamentos samaritanos, terá como finalidade responder essa grande questão que há dentro do livro de Barachete, no capítulo 6? Então, esses filhos de Elohim eram anjos? Sim, eram anjos. A resposta é que sim. Veja só o texto. Antes da explicação aqui sobre o tema abordado, é necessário nós irmos para o texto aqui de Barachete, capítulo 1, verso 27, Êxodo, Gênesis, capítulo 1, verso 27, para entender melhor o evento que ocorreu no capítulo 6 de Barachete. Olha só, o texto diz o seguinte, ó, Barachete, Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. Ó. E Elohim disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que rasteja sobre a terra. E Elohim criou o homem à sua imagem, a imagem de Elohim criou, macho e fêmea criou. Dentro da tradição samaritana é explicado que o homem foi feito à imagem dos anjos. Mas, irmãos, aí está falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lembra que ele fala nossa, e não minha? Ele está falando de quem? Ele está falando dos anjos. Façamos um homem. Os anjos fizeram o bonequinho e o Eterno soprou. Essa fala é dos anjos. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. É os anjos dialogando ali com o Eterno. Ah, vamos fazer? Aí o que acontece? Veja só. Dentro da explicação samaritana aqui que a gente fala, esse verso, o homem ele foi feito à imagem dos anjos. Por quê? Pois o Eterno ele não tem forma. Ele não tem forma. Você não vai ver um verso do livro sagrado mostrando a característica física do Todo-Poderoso. Então não podemos ter feito a imagem e semelhança dele. Entendeu? Por quê? Porque o Eterno não tem forma igual a mim, igual a você. Mas já os anjos têm. Né? Conforme foi dito aqui, os israelitas samaritanos, o israelita quando Shema desceu do Monte Sinaí, né, que eles viram. Chegou um homem aqui buzinando aqui. É assim mesmo. Então, assim fica fácil entender que o primeiro homem foi feito à semelhança dos anjos. O que ele herdou da semelhança do Eterno foi as qualidades espirituais, conforme a explicação de Samaritano. Sendo assim, é totalmente possível os anjos terem relação com os filhos dos homens, devido à sua compatibilidade física, por eles parecerem com a gente, fisicamente. Os anjos, eles assumem alguma forma física? Assume. Se você disser que não, você vai ter que provar. Por quê? Vejamos aqui, existe algum relato dentro da Torá que comprove isso? Claro que tem. Vamos aqui para o texto de Barachete, capítulo 18, verso 2, Gênesis 18, 2. E ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 Enoshim, homens, estavam de pé, opostos a ele, e conduziu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra. E disse: Dani, se agora tem achado graça aos teus olhos, peço que não passe de teu servo.
Nesse texto aqui, a Torá, percebemos que conforme na necessidade, os anjos assumem a forma humana para fazer aquilo que ele ordenaram por Eterno. Eles podem aparecer na forma humana, te dar um conselho e aparecer para você. Isso acontece, não é impossível não. Agora vamos para o texto do assunto abordado aqui em Barachete 6, verso do 1 em diante. Ó. E aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra, e filhos lhe nasceram, olha só, os filhos de Elohim viram que as filhas dos homens eram boas, e tomaram para si mesmos esposas, quem quer que escolhesse. E Shema disse: meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é carne e seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos aqui não foi a idade do homem, que o homem vai viver só 120 anos. Não, 120 anos foi o período do dilúvio. Ele já estava mostrando que o homem só ia viver só 120 anos. Então ele passou 120 anos mostrando, pô, olha, vai cair show, vai haver tragédia, e ninguém quis ouvir. Mas vamos lá. Veja aqui no texto, ele fala o seguinte: os filhos de Elohim viram que as filhas dos homens, os filhos do Eterno, viram que as filhas dos homens eram bonitas e coabitaram com elas. O verso 4 diz: e havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Elohim se uniram às filhas dos homens e geraram filhos para eles. Esses eram homens poderosos que foram renomados. Vocês estão entendendo? Então, depois do dilúvio, os anjos também coabitaram com as mulheres e nasceram esses filhos excepcionais gigantes. A explicação samaritana sobre o evento, ela fala que o aumento do número de pessoas é de particular importância. Note que todos os primeiros pais, sem exceção, deram à luz filhos e filhas depois do filho mais velho. Isso que explica aqui muita coisa. Uma delas é que o aumento numérico de humanos no mundo. 2 vezes a Escritura menciona que o aumento numérico dos humanos também segue. Em nossa tradição, na tradição samaritana, a descendência dos filhos de Elohim, as filhas dos homens, que nasceram dos primeiros pais, diz o seguinte: vê os filhos de Elohim como anjos, que desceram até também para ajudar no aumento numérico da humanidade. Os machos que não eram em número suficiente para multiplicar o número de humanos. Ou seja, naquela época, no tempo de Noé, não tinha muito homem, tinha mais, era mulher. E os anjos desceram e coabitaram com elas, e multiplicou-se a humanidade. Justamente. Por outro lado, havia mulheres em grande número, até que os anjos pudessem escolher para eles. Ou seja, tinha tantas mulheres que os anjos desceram e escolheram, eles se apaixonaram por elas, se tornaram carnais e tiveram sentimentos. Você não vê quando o anjo chegou para Abraão, ele comeu, dormiu. Quando foi lá em Ló, também fizeram a mesma coisa. Tá entendendo? Então tem esse sentimento. Então, quando eles descem para cá, eles são nós. Entendeu? Esse ato, esse acasalamento, ele produziu criaturas com tamanho corporais tão grandes que foram chamadas de gigantes. As crianças nasceram de uma forma desproporcional, enormes. Isso. O contexto aqui, o contexto para o significado da palavra Nefelim é conhecido por nós em outro sobre Ahiman, Shashir e Ptolomeu. Olha só que ele diz o seguinte: nasceram do gigante Nefelim, que aterrorizou 10 entre 12. Aqui também fala que os espiões e o rei de Bassã, que tinha de 5 metros de altura. Ou seja, o rei de Bassã era enorme. Metade dessa altura aqui é considerado um recorde de altura humano, hoje em dia, lógico. O fenômeno dos Nephilim continuou até o reinado de Davi. Você lembra que Davi matou Golias, né? Golias era enorme, maior do que ele. E também na questão do rei Salomão também, né? Alguns dos heróis de Davi que mataram Nephilim gigantes. E assim também concluímos de fato que os anjos, eles coabitaram com as filhas dos homens. Isso é fato, isso não tem como você não negar. Quer dizer, não tem como você negar isso. Por quê? Porque está escrito lá, as filhas do Eterno e as filhas dos homens, é muito diferente. Se você sabe bem, mas os filhos do Eterno ali eram os heróis da fé. Que heróis da fé? Isso é coisa de cristão. Não é a Torá que diz isso. A Torá deixa bem claro que os anjos ali coabitaram com as mulheres, os filhos do Eterno com os filhos dos homens. Está entendendo? Hoje em dia existem vários tipos de anomalias que estão acontecendo no mundo.
portais sendo abertos em alguns lugares, ondas de choques que acontecem na Terra, chama-se placas tectônicas, né? Estão mexendo com tudo na Terra. Tudo está tremendo, tudo está se modificando, as coisas estão ficando meio complicadas para a Terra. Você me pergunta, e aí, o que tem a ver? Muita coisa. Os anjos estão em ação, a Terra está devolvendo para os seres humanos aquilo que os seres humanos colocaram sobre a Terra. Quanto mais se polui a Terra, mais doente a Terra fica e mais ela devolve. Você vê raios, trovões, você vê que a tempestade está demais. Você viu o que aconteceu com o Rio Grande do Sul? Muita catástrofe terrível. Você sabe por que razão? Agora a terra lá está tremendo. Que o Eterno os proteja e abençoe aquele povo. Fica na Shalom e até o próximo vídeo.